Bom, agora nós iremos ver aqui como configurar um lookup num projeto 3 camadas. Tá? Então aqui nós já temos um projeto já configurado, né? Praticamente aqui com a mesma funcionalidade que nós tínhamos aqui no projeto em 2 camadas, né? Que no caso aqui temos apenas um cadastro de cliente. Ok? Aqui nós temos 3 pacotes, né? Que é o pacote onde temos aqui as classes do lado do cliente, os VOs, um pacote Java, e um outro pacote que é o pacote servidor, onde nós temos aqui as classes no lado do servidor. Ok? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui essa minha tela do cadastro do cliente. Tá? Eu tenho aqui o lookup, situação cliente, e o lookup CEP. Então aqui no código-fonte, nós iremos realizar o procedimento de configuração desses lookups. Tá? A configuração aqui no projeto 3 camadas, ela é muito parecida com a configuração em um projeto 2 camadas, ok? Mudando apenas em alguns aspectos. Tá? Então eu vou abrir aqui a classe do projeto 2 camadas, eu vou copiar aqui essa parte do código que nós implementamos, vou colar aqui. Copiar aqui também a parte da configuração de cada um desses lookups, que é o lookup da situação do cliente e o lookup do CEP. Ok. Vou solicitar aqui que o NetBeans conserte as minhas importações. Tá? A primeira diferença que nós já temos aqui na configuração do lookup, num projeto 3 camadas, é que nós precisamos aqui, no caso, definir, o lookup data locator, né, que nós temos que definir aqui. Eu vou abrir aqui primeiramente o lookup que nós definimos lá no projeto 2 camadas. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o CEP data locator. Tá? Essa classe de lookup CEP data locator, ela herda aqui a classe lookup data locator. Ok? No caso aqui na aplicação 3 camadas, nós não utilizamos essa classe lookup data locator. Tá? Nós utilizamos outra classe, que no caso é a lookup server data locator. Essa classe está no pacote org.openswing.swing.lookup.client. Ok? Então aqui no lado do servidor nós iremos utilizar essa classe. Tanto para o data locator da situação do cliente, quanto para o data locator do CEP. Ok? Bom, então nós temos que mudar aqui os parâmetros, né, na instanciação desses objetos. Ambos aqui serão instanciados, são objetos da classe lookup server data locator, né? E agora nós precisamos incluir mais 2 atributos. Tá? Quais são esses atributos? Aqui em situação cliente controller, né? Aliás, no lookup do CEP, da situação do cliente, nós vamos definir aqui no data locator, na situação cliente data locator, 2 atributos. Né? Eu vou utilizar aqui primeiramente o método setGridMethodName. Tá? O que nós vamos informar nesse método setGridMethodName? Bom, a consulta, né, a conexão com o banco de dados aqui no projeto 3 camadas, ela é realizada pela aplicação do lado servidor. Ok? A aplicação cliente ela não tem acesso ao banco de dados. Então, qual o procedimento
para que essa aplicação cliente busque os dados para serem mostrados na tela de lookup. Essa aplicação cliente ela vai ter que realizar uma requisição para o servidor, né? No caso, ele vai realizar essa requisição para o servidor solicitando os dados para que os dados do lookup, né, os dados que serão importados para o lookup, e o servidor é que vai realizar esse procedimento. Então, o cliente ele realiza a requisição para o servidor busca os dados no banco de dados e esse servidor devolve essas informações para a aplicação cliente. Ok? Então, nesse método aqui, nesse setGrid method name, eu tenho que informar, né, o nome da action lá no servidor que vai ser responsável por receber essa requisição. Tá? No caso aqui, eu vou informar a seguinte action: importa situação cliente. Ok? Nós iremos implementar essa action posteriormente. Tá? E da mesma forma, nós temos que definir aqui o nome da action que vai realizar os procedimentos de validação. Tá? No lado do cliente, nós temos lá no Data Locator o Load Data e o Validate Code, né? Tudo na mesma classe. No caso aqui, nós iremos fazer esse procedimento em classes separadas. Tá? Então, qual que é a action que vai ser responsável lá no servidor por receber a requisição para validação da situação do cliente que o usuário informou ali no lookup? No caso, vai ser valida situação cliente. Ok? Bom, da mesma forma, eu tenho que definir esses dois parâmetros aqui para o lookup do CEP. Tá? Então vamos lá. CEP DataLocator.setGrid method name é o importa CEP. E o set validation method name, no caso aqui, será o valida CEP. Ok? Bom, então aqui nós já definimos quais as actions, né, o nome das actions que receberão essas requisições. É o importa situação cliente, valida situação cliente, importa CEP e valida CEP. Agora nós iremos criar essas classes. Ok? Bom, então aqui no pacote com.t2ti.servidor, eu vou criar aqui uma nova classe, que no caso vai ser o importa situação cliente action. Tá? Essa classe ela vai herdar a classe action. Essa classe action é aqui do pacote aliás, essa aqui não vai ser uma herança, tá? Ele vai implementar a classe action aqui do pacote org.openswing.swing.server. Ok? Então nós iremos aqui implementar essa classe. Então eu tenho que implementar todos os métodos abstratos, né? Nós temos aqui o método executeCommand e o método getRequestName. Se nós entrarmos aqui no código fonte dessa classe action, nós podemos ver que ela é uma interface. Ok? Bom, então qual que é o procedimento que nós temos que realizar aqui nessa importa situação cliente action? Aqui em getRequestName, primeiramente nós temos que definir o nome dessa action. Tá? Qual será o nome dessa action? Será o mesmo nome que nós definimos aqui na configuração do lookup, que é o importa
situação cliente. Ok? Eu vou fechar aqui essa classe lá do outro projeto, né? Então o nome dessa action é definido aqui através do método getRequestName, ok? E aqui no método executeCommand nós temos que implementar o código que vai ser executado para buscar os dados que serão mostrados lá na tela de lookup, tá? No caso, o código será o mesmo que foi executado aqui no método loadData, lá do Data Locator do projeto em 2 camadas. Nós temos aqui uma pequena diferença, tá? Onde nós recebemos aqui, eu vou tirar primeiramente essa validação aqui do filtro. Vou tirar essa classe where também, né? Ok. A diferença que nós temos aqui é que nesse método executeCommand, né, quando é o método que recebe, que realiza o procedimento, né, e automaticamente é executado quando nós realizamos uma requisição aqui para essa classe, né? Então, automaticamente será executado aqui o método executeCommand, tá? E lá no lado do cliente, aqui na classe lookupServerDataLocator, ele manda como parâmetro o seguinte objeto, tá? Nós temos aqui o método loadData, né? Aqui em lookupServerDataLocator, ele manda o parâmetro que é um gridparams, ok? Então, primeiramente aqui ele utiliza-se do método getData da classe clientUtils, passa o nome da action, o gridMethodName, e o segundo parâmetro é um gridparams, ok? Então nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos buscar esse parâmetro informado aí lá pela aplicação cliente, que é um gridparams. E esse objeto ele é recebido aqui por esse input par. Vou solicitar aqui a correção, né, dos imports. O type é o type lá do Hibernate, né? Session também do Hibernate. Ok. Aqui ele não conseguiu consertar esses objetos, mas esses objetos aqui nós iremos buscar desse nosso gridparams, ok? Então, vamos lá, parse.getAction, parse.getStartPos, parse.getFilteredColumns, corrente sortedColumns, corrente sorted versus column, tá? No caso aqui, os outros parâmetros permanecem os mesmos, ok? Bom, então aqui nós implementamos a classe que vai importar os dados da situação do cliente, ok? Vamos implementar agora a classe que vai realizar a validação dos dados da situação do cliente, né? Então vamos lá. Valida situação cliente action. Ok. Ele também vai implementar a classe action, a interface action, aqui do OpenSwing. Vou implementar os métodos abstratos. No caso aqui, ele já vai retornar o valida situação cliente. E no método executeCommand, vamos implementar o mesmo código que foi implementado aqui no lookupServerDataLocator lá do projeto 2 camadas. Tá? Vou copiar aqui.
e vou colar. Precisamos aqui apenas realizar algumas modificações. Vou tirar esse filtro aqui, né? Agora, onde é que nós vamos buscar esse objeto code? Primeiro eu vou corrigir aqui os imports. Nós temos aqui um objeto code, né? Que lá no projeto duas camadas, nós recebíamos esse objeto code através aqui do parâmetro do método validateCode, né? No caso aqui do projeto em três camadas, nós iremos buscar esse parâmetro da seguinte forma, tá? Se vocês visualizarem aqui no código-fonte da classe lookupServerDataLocator, nós temos aqui também implementado o método validateCode, tá? E ele recebe aqui também esse code, né, que é uma string, e essa string, esse code, ele é enviado aqui, ó, juntamente com esse parâmetro que é enviado aqui na requisição para o servidor, que é um lookup validation params, tá? Então ele instancia esse objeto aqui passando como parâmetro esse code, que aqui o usuário digitou lá no lookup control, né, no componente do lookup, e logo depois ele instancia, né, com esse objeto code e também com esse hash map, que é o getLookupValidationParameters, ok? Bom, então vamos lá. Então aqui vamos buscar essa informação, string code, ele vai receber no caso aqui, o parâmetro informado é um lookup validation params, né? Eu vou fazer aqui um cast dessa classe para esse objeto que está sendo recebido aqui, que é o input par. E vou utilizar aqui do método getCode, tá? Esse método getCode, ele vai retornar para mim esse código, né, que foi informado como parâmetro lá naquele método validationCode, ok? Bom, então é dessa forma aqui que nós buscamos a informação que o usuário digitou lá no lookup, ok? O restante do procedimento aqui permanece o mesmo, tá? Agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que definir essas classes, né, aqui na classe ActionClasses, né? Então, para um projeto em 3 camadas, nós temos aqui uma ActionCollections, né? Então, nós temos que também relacionar essas classes de Action, né, que foram criadas agora. Então, é um importa situação cliente action e o valida situação cliente action, ok? Bom, no próximo vídeo nós iremos aqui continuar com a implementação da configuração do lookup do CEP.